Hoje, no Congresso da Maturidade, temos a honra de receber um servo dedicado ao cuidado e saúde das pessoas. O Dr. Felipe César é médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestre em Educação na área de saúde e doutor em Psicologia Cognitiva, coordena a Neurologia e Preceptoria das residências em Clínica Médica e Neurocirurgia no Hospital Getúlio Vargas, em Recife. Membro da Igreja Batista Redenção, sob a liderança do pastor Marcelo Santiago, ele une fé e ciência para promover saúde e qualidade de vida. É com alegria e gratidão que recebemos o Dr. Felipe César. Gente, boa tarde, quase boa tarde desse sábado. Eu sou aqui de Recife, né? E aí que alegria trazer para vocês essa palavra, né, sobre a diferenciação de alguns temas tão importantes na nossa prática. Eu sou Felipe César Andrade, eu sou médico, professor e diácono, médico cristão na igreja, trabalha muito, serve muito, e não de hoje, de muitos anos, né? A gente tem recebido as pessoas e ajudado e tem se envolvido, né? E para os médicos que são cristãos, que estão na igreja, existe também a necessidade de um ministério que fale para esses médicos, que atinja esses médicos, porque eles lidam com dificuldades, como também os profissionais de saúde, né? Lidam com dificuldades na sua rotina diária, com questões, são afetados diretamente por questões que são pessoais, que são espirituais, que têm a ver com questões psicológicas também, tá bom? Então, o ministério também deve se envolver para eles. Aqui, fotos dos hospitais que eu trabalho, o Hospital Getúlio Vargas e o Hospital da Restauração, grandes hospitais aqui do Recife, aqueles que não são do Recife. O Hospital da Restauração, esse que está abaixo, é a maior emergência do Norte-Nordeste, não é, digamos assim, barrismo, não é excesso do recifense, não, mas nós somos a maior emergência do Norte-Nordeste, seguramente. E o Getúlio Vargas é um hospital antigo, de mais de 70 anos, aqui no hospital, na cidade, e que tem uma grande relevância na formação de vários residentes, de vários novos médicos. Eu queria apresentar para vocês de cara a minha igreja atual. Eu fui membro da Igreja Batista Emanuel durante alguns anos, e agora estou congregando há perto de 2 anos nessa linda igreja que nós participamos já e que está prestes a fazer 2 anos. Imagina, é uma igreja em implantação. Que alegria é fazer parte de uma igreja em implantação, né? Fica ali no bairro do Rosarinho, sob a liderança do pastor Marcelo Santiago, com certeza conhecido de alguns de vocês aqui do Recife. E a gente tem uma grande alegria aqui, a foto do nosso povo aí, que são as testemunhas, né, desse ministério e desse momento feliz que a igreja tem passado. Eu queria convidar vocês a gente ler um pouco na palavra de Deus, esse texto que me falou também para esse momento, apesar de ser um momento médico, de discussão, de falar um pouco de alguns temas, de assuntos na área de saúde e de vocês poderem também tirar suas dúvidas. Pensando um pouco na palavra, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Eclesiastes 3, de 1 a 8. Como é importante a gente saber e ter do Senhor a sabedoria, né? E discernir os tempos da nossa vida e os momentos que nós estamos enfrentando em cada tempo, né? Lembrar também que a nossa realidade é muito complexa, na verdade. A gente tende a simplificar as coisas, mas os temas, aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós lemos e conhecemos, tem uma complexidade muito maior do que aquilo que nos é aparente. Tem coisas que nos são apresentadas de maneira muito simples, didática, reduzida, né? Mas, na verdade,
algumas temáticas, sobretudo essas ligadas ao envelhecimento, são muito mais complexas do que vocês imaginam. Então, a questão do envelhecimento hoje é um tema de grande importância, porque existe um aumento, na verdade, da quantidade de pessoas com mais de 60 anos na população brasileira. Se admite hoje que existe uma quantidade praticamente igual entre pessoas com mais de 60 anos e pessoas com menos de 15 anos no Brasil. E se admite que daqui a alguns anos, provavelmente essa população de mais de 60 anos será maior do que a população com menos de 15 anos. No exercício que a gente fez agora, Tatiana, né, os adolescentes fazem muito melhor que a gente. E eu acho que algumas desses passinhos eles já fazem nos louvores. Você pode observar na igreja, eles fazem exatamente esses movimentos e fazem com muito mais facilidade do que a gente. Pois bem, a tendência nas igrejas é que você vai perceber ao longo do tempo, se essas igrejas continuarem sendo uma expressão da realidade social, né, de como a malha social está sendo construída, você vai perceber que vai ter uma maior gama de pessoas com mais de 60 anos. Os conceitos de envelhecimento passam pela mistura de alguns processos. Um deles é um processo biológico, que seria aquele processo em que você imagina assim, alguém nasce, alguém cresce, se multiplica, e aí entra numa fase de declínio e morre. Certo? Mas não explica tudo. Nem tudo é isso. Nem tudo é essa visão biológica, reducionista, mecânica, que tira dessa realidade, desse processo, digamos, a ideia de que há outros fatores que podem estar interferindo no envelhecimento. Então, é um processo biológico que ele é afetado ao longo do seu caminhar pelas agressões, por aquilo que vem tocar esse processo, vem atrapalhar esse processo. Imagine uma vida que não passasse por infecções, que não passasse por radiação, que não passasse pelos agravos da vida em conjunto, pelas questões emocionais, ou que não passasse pelas dores e pelas dificuldades. Todos nós teríamos, a nossa natureza caída, uma morte programada, um momento em que nós morreríamos. Teríamos um momento em que nossas células, na visão médica, de nossas células, nossos sistemas, passariam a funcionar cada vez pior e não ter a capacidade mais de se refazer, se restituir, como tem feito nas fases mais iniciais da vida. Há um processo normal, programado de fim, de finitude para cada um de nós. Muitas vezes falar sobre o envelhecimento significa falar também sobre essa perspectiva de que existe, sim, uma situação em que o corpo ele vai perdendo algumas funções. Isso é natural, isso é normal. Existe um processo biológico em que, ao longo da vida, desse processo de envelhecimento, que vai desde a maturidade sexual, você tem um processo natural em que você adquire habilidades cognitivas, capacidade de pensar, de aprender, de leitura, de fazer ligação entre aspectos, entre ideias, de tirar conclusões, mas também vai chegar um momento em que você vai adquirir, nesse processo normal de envelhecimento, emoções, experiências que serão agradáveis ou desagradáveis e que, de alguma forma, vão afetar a tua personalidade, as tuas reações, o teu modo de agir. Existe também um processo psicológico ao longo das pessoas que estão envelhecendo. E existe um processo social e histórico. Depois da Segunda Guerra Mundial, ou depois das grandes guerras, os idosos que perduraram, que sobreviveram, tiveram que ser base nas suas famílias para que esses países afetados pela guerra fossem reconstruídos. Mais adiante, a tecnologia que veio com as revoluções, ou com a revolução cognitiva nos anos 50, 60 do ano passado, meio que trouxe uma nova linguagem, deixando os mais velhos fora dessa linguagem tecnológica, cientificista mais uma vez. Mas aí vieram os problemas emocionais, as pressões da vida urbana sobre os mais jovens e o adoecimento mental de muitos dos mais jovens. E vieram também as questões econômicas, fazendo com que muitos dos mais velhos, dos mais idosos, fossem a base não somente moral ou a base emocional, mas também a base financeira de muitas dessas famílias. De modo que hoje pensar no idoso é pensar em alguém que representa a base econômica daquela casa, aquela aposentadoria, os bens que foram obtidos ao longo da vida são importantes para a manutenção da vida daquela família. E com certeza foram importantes também para a construção e para o desenvolvimento das suas igrejas.
porque muitos desses, ao longo da vida, doaram ou se doaram para que essas igrejas fossem construídas, crescessem e se desenvolvessem. De modo que os mais velhos, os idosos, eles estão inseridos num processo social histórico em que se parecia deixar de lado o mais velho, vivendo uma visão biológica, reducionista do começo do século passado, mas, na verdade, eles assumiram cada vez mais importância, inclusive hoje, como base financeira, como base moral e como base também, digamos, espiritual nas suas casas. Aquela velha história, minha mãe, minha avó, meu avô, é ele quem sustenta a casa com as palavras dele, com o modo dele ser, e também sustenta financeiramente. Em muitos lares, e essa é uma verdade. Mas existe envelhecimento que é normal e envelhecimento que é patológico, que é doentio. Eu disse que existe morte programada, existe um processo normal em que, ao longo dos anos, os nossos sistemas, nossas funções não vão render mais como antes, ou o nosso processo de reparação não vai ser mais tão marcante como foi, e a gente vai começar a ter algum declínio de função aqui ou ali, mas existe uma linha que separa o envelhecimento que é patológico, doentio, do envelhecimento que é normal. A gente precisa entender isso. E aí, o que eu acho que uma grande proposta minha de vir aqui com vocês também, depois do convite feito pela organização desse congresso, seria trazer à tona um pouco essa visão, até para a igreja batista, no cenário em que ela está presente hoje. No seu ministério da maturidade, quantos estão passando por envelhecimento patológico e quantos estão revelando envelhecimento normal? Você consegue fazer essa diferença? Você consegue fazer essa distinção? O que caracteriza um envelhecimento patológico de um envelhecimento normal? Como é que eu posso envelhecer de forma normal e como é que eu estou envelhecendo de maneira doentia, patológica? E eu proponho, então, que esses dois itens que vocês estão lendo aqui, cognição e funcionalidade, sejam lembrados. Cognição diz respeito ao conjunto de funções mentais que nós temos, que diz respeito à nossa capacidade de aprender, de lembrar, de leitura, de escrita, de fala, mas também de associações, de raciocínio, de planejamento, de reação em função de situações que acontecem no nosso ambiente, de orientação no espaço, tem a ver com a nossa capacidade de lidar com o movimento que nos é proposto. Cognição tem vários domínios e ela é a expressão exatamente do bom funcionamento do nosso cérebro e da nossa mente. A funcionalidade tem a ver com o comportamento que nós revelamos no cotidiano, na nossa dia a dia, na nossa lida diária. E aí há perguntas muito comuns que a gente faz no ambulatório, no consultório, que tem a ver, por exemplo, com como é que a senhora está preparando o seu jantar? Como é que a senhora está preparando aquele tipo de alimento? A senhora consegue lembrar da lista dos ingredientes? Consegue comprar todos os ingredientes? Consegue executar, cozinhar de maneira correta, na sequência normal, sem faltar nada? No final, o resultado vem a contento ou vem em falta alguma coisa? Isso está acontecendo normalmente, como sempre aconteceu? Ou, de outra forma, como é que o Senhor tem feito na sua prática diária para lidar com os seus negócios? Para receber a sua aposentadoria? Ou para, de repente, ir lá fazer aquela compra que precisa para o seu negócio, para o seu comércio? Ou para resolver aquela questão do abastecimento daquilo que está faltando em casa ou no seu trabalho? Como é que o senhor tem se resolvido no banco, na lembrança das senhas, no lidar com as contas, no adquirir ou não empréstimos, no lidar ou não com os pagamentos? Como é que você tem feito, então, quando você lê e você precisa compreender alguma coisa e precisa explicar isso que você leu a alguém? Você consegue ter uma clareza? O teu raciocínio eles tem acontecido normalmente, você consegue elaborar o pensamento de maneira aceitável, sem haver perdas, sem haver uma dificuldade de aprendizado, nem de compreensão do outro. Os nomes estão em falta, você não tem conseguido se comunicar. O envelhecimento patológico, ele é marcado
além de problemas motores, de problemas do equilíbrio, de uma maior incidência de dor, de dificuldades emocionais, sobretudo com alterações cognitivas, com perdas dessas funções ou com comprometimento da funcionalidade. Isso pode ser sutil, pode ser visto de uma maneira muito discreta, acontecendo aos poucos e evoluindo, piorando aos poucos na vida daquela pessoa. E aí o chamado que a gente faz, então, para cada um de nós, membros de igrejas batistas, é atentarmos para aqueles que estão nessa fase, nesse processo, para perceberem exatamente as necessidades daqueles que estão conosco, se eles estão lidando com esse envelhecimento patológico ou se é um processo normal de envelhecimento. Então, eu apresento para vocês o seu cérebro. Eu não sei se você sabia, mas o seu cérebro é assim. Ele não é uma bolinha de borracha, né, compacta. Na verdade, ele é cheio de cavidades, de sulcos, de giros, circunvoluções. Na verdade, há milhões ou milhares de conexões, né? Existem várias e várias células nervosas, células da glia, células que se conectam ali, estão o tempo todo, dormindo ou acordado, atuando, trabalhando, fazendo uma interface que a gente diz que é neuroquímica. Uma das maiores manifestações, penso eu, da presença de Deus, da forma como Ele nos fez, com sabedoria, com inteligência, está exatamente na forma como o nosso cérebro ele funciona, como ele acontece. O cérebro humano ele é riquíssimo, ele tem uma grande capacidade, e essas capacidades elas são desenvolvidas na criança, passa pela vida adulta, vai até a fase do envelhecimento, de modo que podem se adquirir novas habilidades, mesmo com mais de 60 anos, mas ao mesmo tempo se pode lidar com o adoecimento desse cérebro a depender de alguns fatores. E gostaria de mostrar a você o cérebro com uma demência. E aí, qual a diferença que você percebe? Existe uma redução no volume, há uma alteração na estrutura. Você vê um cérebro normal do seu lado direito e do seu lado esquerdo, né, o Alzheimer, né? Aliás, no seu lado, olha o meu prejuízo de lateralidade aqui. No meu lado direito, do lado de cá, você percebe um cérebro com Alzheimer, e aí você percebe que existe uma redução do volume, né? Há uma atrofia. Existem padrões de atrofia que podem ser verificados por ressonância magnética, mas o que a gente está percebendo é que o cérebro que está passando por um envelhecimento patológico, em função da morte exagerada neuronal, em função do depósito de determinadas proteínas ditas anormais, em função de um processo inflamatório que está acontecendo, e ao mesmo tempo vascular, existe uma redução do volume, existe uma atrofia naquela área cerebral. A atrofia não explica tudo, porque há pessoas que, mesmo sem essa atrofia, já apresentam comprometimento cognitivo. Então, o que significa uma demência? Um tema hoje tão falado e tão comentado. Eu não sei se você sabe exatamente qual é o conceito de uma demência, mas é fato que, seguramente, na sua igreja, alguém deve estar passando por demência. Você deve ter conhecimento de algum irmão ou irmã que já está atravessando a demência. Uma coisa que a gente precisa sempre explicar é que doença de Alzheimer é uma demência. É uma das formas de demência. Ninguém vai dizer assim, ah, meu Deus, que bom, eu estou com Alzheimer, não estou com demência. Eu já ouvi isso no consultório. E eu disse, espera aí, vamos sentar aqui. Doença de Alzheimer é a forma mais comum de doença de demência. Você vai encontrar em 80%, 90% das demências, aí vai ter aquela discussão que doença de Alzheimer pura, em torno de 50% a 60%, outros vão dizer que existem formas mistas, que podem ser muito mais importantes que a doença de Alzheimer sozinha. E hoje em dia se fala, com o avanço do conhecimento, que existe uma patologia Alzheimer, ou seja, você tem as alterações, mas não tem a doença ainda, porque você não consegue fechar esse diagnóstico. Então, o que é a demência? A demência é quando há um prejuízo em um ou mais dos processos cognitivos que eu acabei de falar. Você há um severo, importante comprometimento da atenção, das funções executivas, da aprendizagem. As funções executivas têm a ver com planejamento, com inibição do comportamento, com o controle do emocional,
tem a ver com não ser impulsivo, tem a ver com ter flexibilidade cognitiva. O controle da flexibilidade cognitiva é a rigidez cognitiva. O que é a rigidez cognitiva? Eu só penso desse jeito, eu só vejo desse jeito, eu não consigo ver de outra maneira. Se você me traz um problema, eu só consigo resolver esse problema através dessa estratégia. Eu não consigo elaborar uma estratégia alternativa. Isso é um prejuízo de flexibilidade cognitiva. O que é controle inibitório? Eu preciso controlar determinadas ações minhas, na minha fala, no modo de agir com o outro. Quando eu tenho prejuízo do controle inibitório, eu falo sem o devido filtro e eu me comporto sem o devido filtro. Certo? Já viu aquele irmão que durante a sessão, a assembleia, faz assim, questão de ordem, questão de ordem, questão de ordem. E o pastor fica, calma, meu irmão, calma, espera um pouquinho. Questão de ordem. Calma, meu irmão, espera um pouquinho. Daqui a pouco você fala, não, isso aqui, porque não sei o quê. Porque não sei. Ele não consegue esperar alguns minutos para que a fala seja passada para ele. Prejuízo do controle inibitório. Prejuízo de flexibilidade cognitiva. Eu acho que a gente deveria fazer esse trabalho dessa maneira. Mas essa maneira não pode. A gente já viu que tem uma dificuldade assim. Então fale com a pessoa lá que vai dar certo. Mas não pode, a gente já conseguiu falar. Vamos pensar em outro caminho. Mas o caminho é somente esse. Tem que falar com a pessoa lá e resolver. Se não resolver, então tem que fazer. Prejuízo da flexibilidade cognitiva. Conheceram já alguém assim? Envelhecimento patológico. Cabeça dura, né? Aí veja. Mas existe também prejuízo na demência da aprendizagem. Qual é o prejuízo da aprendizagem? O indivíduo não consegue aprender novos conteúdos. Ele não consegue aprender. Um teste bem interessante, pastores, seria quando você pregar num determinado domingo ou quando você estiver a EBD, no domingo seguinte, reúna a igreja e pergunte assim, o que vocês trabalharam na semana passada aqui? Qual foi o tema da pregação? Quais foram os pontos que eu levantei? Qual foi a mensagem final que vocês aprenderam? Combinado? Todo mundo concorda em fazer isso? Cuidado com o prejuízo da aprendizagem. A aprendizagem é quando você não está retendo mais a informação. Ela vem e você não consegue. Isso tem a ver com o dia a dia. Prejuízo da memória, o mais conhecido, né? Eu esqueço compromissos, eu esqueço nomes, eu esqueço um determinado procedimento que eu tenho que executar para fazer aquilo. Eu não sei mais como fazer a cozinhar um cuscuz. A gente gosta muito de cuscuz, né? Quem gosta de cuscuz aqui? Quem gosta de caranguejo aqui? Eu não gosto de caranguejo, sinceramente. Quem gosta de carne de sol? Eu não gosto de caranguejo, mas gosto de carne de sol. Quem gosta de sururu? Sarapatel. Quem está nos vendo, né, pelo YouTube, né, entendo que são alimentos aqui comuns da nossa região, mas nem todos da nossa região, como eu, são deles, significa que gostam de tudo isso. Eu gosto de tapioca, né, de carne de sol, né? Por aí vai. Então, memória tem a ver com a nossa capacidade de lembrar, né, de informações da nossa história ou informações relacionadas à nossa prática diária, além daquilo que a gente usa no dia a dia. Linguagem é o prejuízo da fala, da escolha das palavras, na leitura, na compreensão do texto e a alteração na escrita, com o comprometimento da escrita. Percepção motora tem muito a ver com a habilidade visoespacial. A Tatiana trabalhou com vocês alguma coisa aí de movimentação, capacidade motora, de movimentação do espaço. A gente conseguir fazer exatamente como o movimento dela. Interessante é que quando eu olho para a Tatiana fazendo, se eu tiver neurônios em espelho bem ativados, eu vou fazer igualzinho o que ela está fazendo. Mas os meus neurônios em espelho são muito ruins. Então, eu não consegui fazer como ela fez. Só que a demência tem um aspecto outro interessante, que é a interferência no funcionamento social e ocupacional. Ou seja, esse comprometimento dessas funções, elas precisam estar associadas a um prejuízo de funcionalidade. Por isso que nem todo mundo que se esquece, nem todo mundo que está com dificuldade de planejamento, ou que tem uma certa impulsividade, ou que tem mais desatenção, ou, como diz aqui na cognição social,
tem dificuldade de lidar em ambientes coletivos, tem prejuízo da empatia, por exemplo, necessariamente tem demência. Porque demência é um processo, agora guardem isso, progressivo. Ele vai piorando ao longo do tempo. Se eu sofrer um AVC, eu posso desenvolver uma deficiência na fala, mas ela não ser progressiva. Pelo contrário, ela regredir por meio da reabilitação. E não necessariamente eu me tornei demenciado. Por outro lado, eu preciso ter esse prejuízo dessas funções aí elencadas, mas tenho que ter comprometimento no meu funcionamento, nas minhas atividades de vida diária. E podem ser atividades mais complexas, instrumentais, ou atividades mais básicas, como tomar banho, usar uma escova de dente, trocar de roupa, usar os talheres. Eu preciso saber isso. O que acontece na demência é que, progressivamente, existe um prejuízo nas atividades de vida diária. Ok? Mas aí, pensando em comportamentos, quais seriam os comportamentos que definiriam melhor uma demência? Eu pensei em simplificar ao máximo para que vocês entendessem essa realidade que é tão complexa, que a gente vê nos consultórios, e que é tão atual, e que é crescente no nosso país. E está afetando cada vez mais pessoas. Se atribui que em níveis globais nós temos um número que vai triplicar até 2050 de pessoas com processos demenciais. No Brasil, são milhões os que já estão afetados e são muitos os que estão com declínio cognitivo que não estão sendo diagnosticados para serem tratados nas fases iniciais de seu adoecimento. Isso já é uma constatação no ambiente neurológico, no ambiente médico. A gente já sabe disso. Isso, com certeza, está também na igreja. Esquecimentos frequentes, progressivamente piores para fatos recentes e dificuldades de lembrar nomes. Muitas vezes a doença de Alzheimer começa assim. Dificuldade de orientar-se no espaço, dificuldade progressivamente pior de manter a atenção. E mudanças no comportamento, mudanças no modo de falar ou no vocabulário, progressivamente piores. Em resumo, seriam os 3 fenótipos, as 3 maiores características que fazem com que o médico pense na possibilidade de um processo demencial. E o que é que não significa demência? Lentidão no movimento, tremores e rigidez em braços ou pernas. Isso pode se dar por um parkinsonismo, isso pode se dar por artrose, pode se dar por falta de movimento. O tremor tem várias etiologias, não necessariamente relacionadas à demência. A rigidez tem vários motivos, até por efeito de medicamentos. E lembrar que na doença de Parkinson, um percentual dos pacientes com Parkinson pode evoluir com demência da doença de Parkinson, mas é fato também que muitos podem não apresentar nenhum sintoma de demência, nenhum comprometimento mais grave cognitivo. Perda de força de um lado do corpo subitamente, com dificuldades do equilíbrio ou da fala. Isso é o típico do AVC. E o AVC não necessariamente tem a ver com demência. Você pode passar por um AVC e, com adequada reabilitação, voltar à atividade normal. Mas, pasmem, é uma importante causa no nosso meio de declínio cognitivo e de demência, também o AVC. Você pode ter a chamada demência vascular, ou o que se hoje chama de transtorno neurocognitivo vascular maior, que seria quando você tem esse prejuízo das funções deflagradas a partir do AVC. Sofre um AVC hoje e depois de alguns meses inicia um processo de demência. Isso foi startado por determinada isquemia em determinado local do cérebro, na interrupção das vias que se documentava. Isso é prática da gente diária, perceber isso. Dificuldades para controlar a urina, a chamada incontinência urinária. Dá vontade, mas não consegue chegar no banheiro, se urina antes, muito comum nos homens, né? E dificuldades de caminhar progressivamente piores. Geralmente com a passada mais curta, que a gente chama de apraxia de marcha. Essa dificuldade com a marcha progressiva e essa incontinência urinária pode preceder o surgimento da demência. E, pasmem, pode ser sinal de uma hidrocefalia que pode ser tratada cirurgicamente e o paciente ficar bem. Mas, se não tratada no início, pode evoluir, não trazer mais resultado em termos de tratamento à cirurgia. E alterações como irritabilidade, desconcentração ou má concentração, sono excessivo e dor.
sintomas depressivos no idoso. O idoso, quando ele se torna depressivo, ele não se torna triste. Ele não se torna assim uma pessoa, estou triste. Então, idoso, você não necessariamente vai ter aquela tristeza, deixa eu ficar aqui deitado, né? Não quero sair hoje. Não é basicamente assim. Você pode ter outros sintomas, outros sinais, por exemplo, com alterações do apetite, com prejuízo do esquecimento ou da orientação, como se fosse uma demência, com mais irritabilidade, com mais dor, se torna mais sensível à dor. Então, às vezes, é só depressão que, se não tratada, pode muitas vezes, ao longo do tempo, ser percebida como uma síndrome demencial. A demência pode se iniciar com um quadro mais ansioso ou depressivo também. Então, atentem para os idosos de vossas igrejas quando eles se manifestam mais depressivos ou mais ansiosos. Tá? Agora, vamos pensar um pouco mais na palavra, então, continuar pensando nela. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3, de 9 a 11. Sim, muito não é compreendido nesse assunto. É fato que há muito que nós não entendemos, não compreendemos. Estão aprendendo muito na medicina, na neurologia, mas tem muito que nós ainda não entendemos, não compreendemos. Existem aspectos genéticos por trás do adoecimento patológico, coisas que foram herdadas. Por isso que o médico sempre pergunta: pai, mãe, avós tiveram demência? Tiveram alguma doença neurológica? Né? Me diga, existe alguma coisa mais, né, que possa, na sua família, possa explicar o que está acontecendo aqui? Mas, pasmem, houve um tempo em que a gente exagerava na avaliação genética e hoje a gente está começando a considerar mais hábitos de vida e outros fatores como determinantes desse adoecimento. Por mais que a genética você não possa evitá-la, existe uma questão no teu comportamento, no teu modo de viver, que interfere na ação desses genes. Tem a ver com os chamados aspectos epigenéticos. E aí vem a esperança. Havia um desafio, né, da organização do Congresso. Você vai falar sobre esse tema, vai falar sobre esperança. E aí, nessa reflexão e nessa pesquisa, talvez a esperança já more nisso. Aspectos genéticos existem, mas não são determinantes. Não são a última palavra. Existem aspectos degenerativos. O que é isso? Existe um processo patológico de mudança de uma proteína, de aquisição de uma substância ou de alteração inflamatória, imunológica, que evolui daquela maneira. E isso é pouco compreendido. Existem aspectos dos hábitos de vida também, que é o que eu devo realçar mais adiante. Esse estudo que eu estou apresentando para vocês, ele provavelmente está sendo mencionado em vários congressos médicos atualmente, publicado em setembro de 2025. Imagine, nesse mês, em uma revista de grande circulação mundial, a Lancet, e por autores brasileiros. Então, não tinha nada mais apropriado para trazer para vocês no Congresso da Maturidade. Não é verdade, minha gente? Então, revisando, então, quais os fatores de risco que estão associados com as pessoas com demência. Esse trabalho foi feito em 2020, foi depois levantado a nível mundial e agora no Brasil, e mais uma vez foi revisado com informações de um outro estudo na nossa realidade brasileira, considerando os nossos idosos do Sudeste, do Sul, do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste. Se valeram da resposta de questionários de quase 10 mil pessoas com mais de 50 anos, ou de 50 ou mais anos. E tentaram alencar ali, fazer cruzamentos, fazendo um cálculo estatístico, o que é que tinha a ver, na verdade, em termos de
as pessoas que tinham mais demência, o mais comprometimento cognitivo, quais eram os fatores das vidas dessas pessoas que eram mais presentes? E vejam o que a gente está descobrindo. Existe, sim, a nível global, a ideia de que os processos demenciais em geral, deles, o mais importante é a demência de Alzheimer ou doença de Alzheimer. Existem formas mistas, existe a importância dos quadros vasculares, existe a demência, a doença de Parkinson, tem outras formas de demência, é verdade, a doença frontotemporal, mas é fato que, a nível global, 40% a 45% desses fatores que foram elencados explicam o surgimento dessa demência. Mas, de acordo com esse estudo recente, no Brasil, pasmem, quase 60% do surgimento dessa demência se explica por esses fatores. Para o médico, isso é muito importante. Por quê? Porque significa que trabalhar com esses fatores, lidar com esses fatores desde cedo e ao longo do envelhecimento, pode reduzir, ou poderia reduzir, em tese, em até 60% o risco de alguém desenvolver um quadro demencial. Toda vez que chega um filho lá no consultório e fala assim, meu pai e minha mãe tiveram doença de Alzheimer, o que é que eu preciso fazer? Eu vou ter doença de Alzheimer também? Aí eu vou para esse quadro aqui e leio com eles e vou fazer a revisão, fator por fator, e a gente vai corrigindo os rumos. Um dos fatores mais importantes é a baixa escolaridade. E foi considerado nesse questionário ter 8 ou menos anos de escola. Imagine, nós deveríamos ter o ensino fundamental completo, ensino médio completo, universidade, pós-graduação, mas no nosso meio, muitas pessoas estudam 4, 5 anos. Então, elas chegam a acumular um risco de quase 10% desse tipo de processo demencial por conta dessa baixa escolarização. E fizeram comparações, então, dos fatores, levando em consideração fases diferentes da vida. No começo da vida, até os 30 anos, 40 anos, menos de 40 anos, a questão da escolarização é o grande elemento que pode reduzir a chance de uma pessoa demenciar no envelhecimento. Os mais jovens devem investir na educação, devem ser escolarizados, devem ir adiante na sua formação. Portanto, Igreja Batista, vamos investir cada vez mais na educação dos nossos mais jovens da igreja. Daqueles que não têm ainda condição de concluir o ensino fundamental, de concluir o ensino médio, apoiem seus mais carentes, aqueles que têm mais dificuldade. Criem programas para ajudar os mais jovens nas suas igrejas, porque com isso você previne o surgimento da demência nas fases tardias, futuras. No meio da vida, 40 a 60 anos, uma série de fatores, quase 40%, 30 e tantos, 37% é explicado por um conjunto de fatores como depressão, inatividade física, hipertensão, diabetes, obesidade, perda auditiva, trauma craniano, elevação do colesterol, LDL, tabagismo e uso excessivo do álcool. Interessante é que, normalmente no consultório as pessoas perguntam assim, uso excessivo do álcool. O que é o uso excessivo do álcool? Legal, vamos falar então o que é uso excessivo do álcool. E eu conto sempre aquela história de um paciente que diz assim, começou a contar uma dificuldade e dizia que bebia, e aí eu perguntei, o senhor bebe muito ou pouco? Ele disse, pouco, eu já bebi muito, mas eu bebo pouco. Bebe pouco? Bebo pouco. No final de semana e todos os dias. A pessoa? E se estabelece, inclusive, que mais do que 14 unidades por semana, que seria o equivalente mais ou 14 unidades de álcool, que seria o equivalente a mais do que uma latinha de cerveja, ou mais do que uma taça de vinho, ou mais do que uma dose de uísque, né, por dia. Se você misturar isso, transformar isso no final de semana, num sábado, na sexta, sábado, domingo, e fizer a conta, uso excessivo do álcool. E isso, ao longo do tempo, aumenta a chance de demência. Hipertensão e diabetes descontrolados, obesidade, um IMC maior ou igual a 30, um colesterol elevado, especificamente o LDL, isso foi inserido recentemente, é um elemento importante. Toda vez que eu peço exames laboratoriais, eu vou logo no LDL lá, para checar se ele está elevado ou não, porque isso está relacionado. Perda auditiva que pode acontecer em torno dos 40, 50 anos e não ser percebido, e que pode estar relacionado a isso.
Mas o que vem, de acordo com essa pesquisa, mostrando uma importância imensa, e vocês vão encontrar lá em cima, logo depois de baixa educação, tem depressão. Depressão faz diferenciar os fatores de risco entre mulher e homens. Mulheres têm um risco, por esses fatores, maior do que homens. Elas têm mais chance de demenciar por aspectos pessoais, culturais, por questão de isolamento, por questão de menos estimulação, por questões, às vezes, até de menos escolarização em algumas regiões, mas também por questões hormonais, mas também porque existe um maior diagnóstico de depressão entre as mulheres do que nos homens. Claro que isso cabe algum questionamento em relação ao método, mas depressão é um fator importante. As regiões ditas mais ricas do Brasil, Sul e Sudeste, de acordo com esse estudo, e alguns de vocês são de lá, depressão está como um fator importante para o surgimento da demência. Então, aqueles idosos e idosas que não tratam sua depressão, que convivem com a depressão, que esboçam, mostram sinais depressivos, e não se tratam porque não se sentem, assim, não há necessidade desse tratamento, ou porque acham que vão resolver de outra forma, não precisam desse tipo de ajuda, seja psicológica ou médica. Saibam que a depressão é um fator de risco para a demência. E um outro ponto também interessante, você vê logo depois de depressão, inatividade física. Os homens ganham das mulheres como fator para a demência porque eles são mais nativos fisicamente do que as mulheres. Então, se recomenda que atividades leves a moderadas, como a caminhada, sejam cerca de 150 minutos por semana. E o que acontece é que muitos homens não conseguem, em função do trabalho e do desinteresse, atingir essa marca. Então, a inatividade física foi relacionada com a maior incidência de demência também. E naqueles que são mais idosos, o que está trazendo também esse estudo de interessante é mostrando para a gente que a questão visual ela precisa ser vista. A perda visual ocorrida nos mais idosos é um fator que pode conduzir a mais demência. Isso pode acontecer pela catarata, pelas consequências do glaucoma, pela a questão dos óculos não estarem atualizados, ou por doença da mácula, doença da retina, retinopatia, por vários motivos. E veja que a marca, o prejuízo da perda auditiva, da perda visual, melhor dizendo, chega a ser semelhante ao que acontece no início da vida com o prejuízo da educação. Portanto, Igreja Batista, uma sugestão, vamos trabalhar a questão da visão dos seus idosos. Que tal fazer mutirão oftalmológico na sua igreja? Chama os médicos, cristãos, oftalmologistas e os amigos deles para fazer um apanhado do visual. Aproveita, chama o pessoal que trabalha com audição e faz alguns testes auditivos nos mais jovens, nos filhos que levam seus pais. E pega uma terceira sala e chama uma psicóloga, um psicólogo para falar sobre sintomas emocionais, sobre comprometimento como depressão e sobre como se trata a depressão. Pronto, Igreja Batista está atuando na prevenção da demência. Amém? Isso com base científica, trabalho publicado recentemente. Existe uma figura interessante, que é essa, que mostra o que é que nós estamos piores do que o contexto global. Fizeram uma comparação, então, com os dados do estudo a nível mundial e os dados no Brasil. E verificaram que estamos piores, ou que tem maior relevância desses fatores. A questão educacional, mais uma vez eu digo, Igreja Batista, volte a investir na educação dos seus mais jovens. Volte a contribuir com a educação dos seus mais jovens. Está lá em cima a questão da baixa educacional. E lá embaixo, no final, a perda visual não tratada dos mais velhos. Mas em vermelho, aqui no meio, vocês vão encontrar a depressão, a inatividade física, o diabetes mal controlado, e vocês vão encontrar também a poluição atmosférica, que é um outro fator que é próprio da vida urbana, é mais complicado, isso talvez seja um viés relacionado à vida urbana, aquilo que nós estamos enfrentando. Portanto, para a prevenção das demências, e a gente vai falar então sobre esperança, a alimentação tem que ser uma alimentação saudável, sem grandes quantidades de gordura nem açúcar. A dieta do Mediterrâneo é um bom exemplo disso. Se fez uma pesquisa e se viu por que os idosos da região ali do Mediterrâneo, muitas dessas regiões onde Paulo passou, né? Por que ali aqueles idosos chegavam a 100 anos com um cognitivo bom?
E aí a explicação: o azeite, vegetais, legumes, cereais, né? Vinho em pequenas quantidades, pouca carne gordurosa, pouca proteína animal, mais peixe, na verdade, né? E, ao mesmo tempo, o cuidado com a alimentação balanceada, sempre balanceada, sem dar os excessos do açúcar nem da gordura. Exercício de atividade física regular. A gente diz sempre em consultório, a caminhada é um elemento importante, mas também o pilates, também a academia para fortalecimento do músculo. No treinamento cognitivo, aprender novas habilidades. Que tal aprender uma nova língua? Um novo idioma? Sim, se mostra como efetivo. Aprender um novo idioma. Voltar a estudar algo que você aprendeu, ou de repente aprender um novo idioma. Pegar um caminho diferente do caminho que você usa todo dia, né? Se colocar em situações de novas estratégias para serem resolvidas, de repente pensar em como poderia resolver isso de uma forma diferente, tá? E se dedicar à leitura e à escrita, a leitura e a escrita, a leitura e a escrita do que leu, leitura e escrita do que leu, treino cognitivo. E, ao mesmo tempo, socialização, estar socialmente ativo, ter encontros regulares. Quando eles falam, por exemplo, de isolamento social nessa pesquisa, eles perguntaram aos idosos se havia, no caso dele, se eles viam os familiares ou amigos menos do que uma vez por mês. Imagine. E perceberam que esse aspecto era muito importante também na definição da demência. Então, isolamento social significa atividades que reúnem os idosos, como essa que nós estamos vivenciando. Tratar a apneia do sono não é exatamente um fator estabelecido ainda, mas se percebe que a apneia do sono é um fator para o AVC e para outras complicações. Bom controle da hipertensão, diabetes e da dislipidemia, que é o colesterol triglicerídeo alto. Evitar o cigarro e o álcool e controlar o peso. São aspectos considerados vitais para todo aquele que pretende prevenir demência. Ok? Eu quero agradecer a vocês por esse momento. Eu me coloco à disposição para perguntas. Só uma coisa eu queria avisar a vocês. Existe uma aula no canal da IB Emanuel, da Igreja Batista Emanuel, que eu dei na EBD agora em julho desse ano. Você vai colocar lá, aula EBD, 13 de julho de 2025. Tem uma aula, um tempo bem mais longo, não é, pastor Alberto? Em que eu abordei falando para os filhos, não foi nem para os pais, algumas coisas aqui, mas falando para os filhos, e aprofundando bem mais esse assunto do que foi tratado aqui. Então, vocês podem conferir pelo YouTube, no canal IB Emanuel, da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem, aula EBD, 3 de julho de 2025. Está lá ainda disponível, vocês podem assistir, e eu agradeço.